Fala pessoal, muito boa tarde, boa noite aí para todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de radar da semana. Estou gravando nesse domingo, dia 10 do 12, são 11h23 da manhã agora. Voltei de São Paulo, estou aqui na Devinvest para contribuir aí mais uma vez com vocês com esse vídeo, mostrando aí um pouquinho da minha visão sobre o que esperar para o Ibovespa, dólar, S&P 500, petróleo, minério, Petro, Vale e os índices setoriais aí da nossa bolsa, tá? Então, espero mais uma vez que eu possa contribuir aí de maneira muito boa para todos vocês, tá? Já vou colocar aqui na tela, então, sendo bem direto aí, né, pessoal? Vou colocar essa tela aqui. Na última semana, então, a gente teve aí queda para o Ibovespa de 0,85%, ainda dentro do movimento de alta. Não tivemos uma sinalização baixista, que seria o quê? Uma perda de mínima da semana anterior. Não ocorreu isso. Pode acontecer essa semana? Pode até acontecer aí essa semana, tá? Dado aqui o candle de baixa que foi apresentado aí, chegou a cair um pouquinho mais, né, na semana, chegou a cair próximo ali de 2%, mas conseguiu se recuperar bem aí, eu diria, tá? Ainda dando sequência, tentando buscar aquele alvo na região dos 130 mil pontos, que é o maior fechamento aqui do gráfico semanal, pelo que eu já tinha comentado com vocês, tá? Só recordando aí, né? Já fez aí, já conseguiu confirmar o maior fechamento pelo gráfico mensal, e aí agora buscando aqui o maior fechamento do gráfico semanal. Então, enquanto não tiver nenhum sinal baixista pelo médio prazo aqui, a expectativa ainda é essa, de poder vir testar essa região dos 130 mil pontos. Perder uma nova mínima, gera essa sinalização de correção e pode dar início a um novo processo aí de médio prazo. Para isso acontecer, para perder uma nova mínima, lá no gráfico diário precisa reverter esse sinal de fundo que foi apresentado na sexta-feira. Tá? Então a gente teve uma correção sendo apresentada, testou a região da média aí pela primeira vez depois que elas se cruzaram aqui embaixo e gerou essa sinalização de alta aqui. E foi relevante, tá? Porque conseguiu confirmar um fechamento acima da máxima anterior. Não foi só uma superação de máxima, já conseguiu confirmar um fechamento acima dessa máxima, tá? Então, confirmando de fato já o sinal de fundo que veio sendo apresentado aí na sexta-feira. Ah, Kaique, mas essa correção aqui não foi curta aí, basicamente 4 candles de correção? Se a gente olhar só para ela aqui, sim, mas eu considero, tá, isso aqui como correção também, tá bom? Então, ele corrigiu aqui em 1, 2, 3, 4, 5, aí tem toda a sequência do movimento, só que essa correção foi curta. Aí sim, voltou em mais 4 para 5, e aí agora pode estar sim dando sequência nesse movimento. Então, se a gente pegar, ó, pela minha leitura, foram aí 13 dias de correção, tá? Basicamente aí 13 dias de correção. O movimento anterior de alta aqui foram 12 candles, então assim, meio que bateu no tempo aí essa correção, tá? Então, se resolver dar continuidade aí no movimento de alta, pode sim buscar aqueles 130 mil pontos, principalmente se confirmar o pivô de alta aqui, porque aí a gente teria a projeção do Ibovespa um pouquinho mais acima aí, tá? Seria lá na região dos 130.858 pontos. Tá? Não estou dizendo que essa semana já vai lá, mas confirmando um fechamento acima dos 128 mil aqui, confirma esse pivô de alta pelo gráfico diário e aumenta bastante aí a probabilidade de poder testar esse nível de preço. Então, por enquanto, a gente segue no movimento de alta do gráfico semanal, sem nenhum sinal baixista. No diário, que vinha sendo apresentado o processo de correção, finalizou essa semana aí já gerando um sinal de alta, aumentando a possibilidade de continuidade deste movimento em favor aí do movimento que já vem sendo apresentado do semanal e mensal. Então, por enquanto, a gente tem aí um viés mais positivo, enquanto não voltar para baixo da mínima deste fundo, que seria perder a mínima da semana, nos 125.562 pontos. Dólar, na última semana, esse daqui, gente, esse daqui tá cabreiro. Alta de 0,9%, mais uma vez, fechou abaixo da média móvel aqui de 3 períodos. Olhando só para o gráfico semanal, pessoal, eu não consigo ver um viés positivo, tá? Enquanto ele não fizer isso aqui, ó, confirmar um fechamento acima da média, tá? Enquanto isso não acontecer, fica muito difícil de eu conseguir enxergar o dólar realmente aí podendo, sei lá, voltar a trabalhar acima dos R$ 5, ou tentar se aproximar lá dos 5,20, 5,25. Não consigo visualizar enquanto isso não acontecer. Principalmente da maneira como esse repique vem sendo apresentado aí, ó, tentando voltar para cima da média, tá? Já são 2 semanas aí realizando essa tentativa e sendo frustrada, né? Olhando aqui para o gráfico diário, olha como está fraco esse movimento de alta.
que é aquele repique do semanal que a gente acabou de ver. A gente pegar na mínima aí do movimento até a máxima, foram 13 dias. Aqui, ainda que está tentando continuar o movimento de alta, já são 16. Tá muito fraco, é muito fraco. Ó, se a gente pegar tudo isso aqui, ó, tá basicamente aí dentro de 3 candles de baixa, vai, 4 candles de baixa. Tá? Então, o movimento anterior ainda está mais forte do que o movimento que vem sendo apresentado neste momento. Olhando só para o gráfico diário, se resolver continuar esse movimento, pode buscar os 5, basicamente aí a região dos R$ 5. É isso aí, 4.990, tá? Pegando ali a região dos R$ 5, então poderia aqui vir testar esse nível de preço. Tá? E enquanto não fechar acima dele, ainda tem esse viés negativo aqui de que o dólar possa sim gerar uma nova sinalização de baixa e dar continuidade no movimento. Então, o que precisa acontecer, Kaique, para você olhar para um viés positivo aí para o dólar? Volta para cima do 5 e gera um sinal de alta aí pelo gráfico diário, tá? Isso me traria aí uma certa esperança para o dólar mais acima. E aí, quando eu falo esperança, estou falando de técnico, tá, pessoal? Não é que eu quero o dólar mais caro ou o dólar mais barato, é só que olhando aqui para a parte técnica, tá? Isso me traria mais esperança de ver ele aí para cima, tá? Podendo dar continuidade até aquela região dos 5,20 que eu mencionei. Que forma seria esse sinal de alta? Poderia vir num único candle ou 2 candles de força aqui, tá? Corrige em um, tá? Vem, deixa uma sombra aqui, fecha aqui positivo e já gera essa sinalização. Poderia ser dessa forma, tá? Basicamente um único candle aí com bastante volatilidade, apresentando essa correção de 2 ou um candle anterior aqui para tentar dar continuidade no movimento, tá bom? Poderia ser dessa forma aí. Mas enquanto isso não acontecer, meu viés é um pouco mais negativo sim para o dólar. Ei, na última semana apresentou alta de 0,75, mas segue dentro do movimento de baixa, máximas descendentes, apesar de não ter perdido o mínimo aqui, está passando por um processo de correção lá do gráfico diário. Minha expectativa ainda é mais negativa aqui para o DI, de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Lembrando lá que no semanal, perdendo ali a região dos 9,770, confirma o pivôzinho por aqui e aí reforça a expectativa de buscar os 979. Tá? Então, sigo ainda um pouquinho mais negativo aqui para o DI. Falando do S&P 500, já colocando aqui na tela para vocês também, na última semana aí o S&P 500 apresentou alta de 0,21%, mais uma vez aqui, só pegar aqui, ó, a máxima foi 4.609,23, máxima 4.607. Então, dessa vez, tivemos aqui a superação da máxima do topo anterior, mas não tivemos aí a confirmação de um fechamento. Então, 604, 600, não teve a confirmação de um fechamento acima, tá? Mas furou a boca do balão ali, digamos assim aí, tá? Então, inclusive, tá mais forte, olha só. Esse movimento de alta são 6 barras aí, 6 semanas dentro desse movimento contra 12 para 13 barras que apresentou nesse movimento de queda. Então, metade, né, da força apresentada aqui, metade da força apresentada para cair foi apresentada para subir. Então, realmente, a gente tem mais força na ponta compradora aqui no S&P 500 neste momento. Pode aí tentar esboçar alguma correção aqui para depois dar sequência no movimento de alta? Pode, principalmente por conta de já ter furado aqui esse topinho. Mas se der continuidade, não me assustaria. Por que eu digo isso? Mais uma vez, gráfico diário. Olha só a correção sendo apresentada aqui. Aí depois desse longo movimento de alta, vem, beija aqui a média, namora um pouquinho ela e agora tentando aí escapar aqui para um novo movimento de alta. Pode sim dar sequência aí na semana que vem, tá? Não me assustaria também. E aí lembrando, vai ter resistência aqui, ó, lá na faixa dos, pegar no fechamento, 4.706. Seria essa a resistência mais relevante aqui para o gráfico semanal do S&P 500. Então, ainda ficaria mais focado aí na ponta compradora, nas ações americanas, tá bom, pessoal? Ficaria mais de olho nessa ponta, tá, de compra. E aí vai ter que avaliar ali quais são os setores que estão performando bem, se são alguns ativos, são alguns setores ou grande parte aí da bolsa americana que está puxando, mas daria para ficar de olho mais na compra, tá bom? Falando aqui do petróleo, na última semana, apresentando queda de 3,96%. Então, a expectativa era essa, como a gente havia mencionado aí, de poder testar essa região de $74. De fato, veio. O diário estava, né, esboçando muito aí essa possibilidade de acontecer, dado como foi apresentado o fechamento ali na última semana, né, pelo gráfico diário. Então, a expectativa era boa de continuidade deste movimento. Finalizou a semana aqui subindo 2%, gerando um novo sinal de alta, mas o movimento anterior aqui foi forte na ponta vendedora também.
também. Então, se esse repique aqui vier de forma mais fraca, a hora que testar a região da média, mas esse fundo aqui aumenta muito a probabilidade de gerar um novo topo e poder perder novamente aí a região dos 72 para 71 dólares aqui, tá? Então, ficar atento. Perdão. Então, ficar atento aí ao petróleo. Se esse repique aqui vier de forma fraca durante essa semana, pode sim gerar um novo sinal de baixa, e aí focaríamos então na ponta vendedora. Enquanto não voltar, inclusive, aí para cima da média, para cima dos 77, 78 dólares, o foco é realmente aí mais na ponta vendedora, o viés é mais vendedor. Falando do minério de ferro, colocando aqui o gráfico diário, FF2. Opa, ele pegou errado, hein? FF. Não é esse aqui que eu quero. Isso, agora sim. Na última semana apresentou uma boa performance de 3,33%. Chegou a cair na semana passada ali, né? Chegou a cair algo próximo ali de 3,5%. Conseguiu se recuperar, conseguiu fechar acima aqui dos fechamentos anteriores, acima das máximas anteriores também, reforçando a expectativa de buscar lá os 138 dólares, que é o alvo aqui dessa correção que a gente projetou aí para cima. Então lembra, quando confirmou o pivôzinho de alta, a gente projetou esse alvo aí, já são aí basicamente uma, né, duas, três, quatro, cinco, para a sexta semana aqui, tentando buscar aí essa região, tá? Então a probabilidade é grande de poder testar. Testando esse nível de preço, próximo alvo seria os 147 dólares. Olhando para o gráfico diário, como é que a gente finalizou aí a semana, tá? A gente finalizou bem. Ameaçou gerar um novo sinalzinho de topo descendente, que poderia buscar aqui a região da média móvel de 3 períodos, que era do semanal, reverteu e já basicamente aí voltando para cima desse topinho anterior também. Então, temos uma probabilidade alta mesmo de poder testar essa região de 138 dólares ainda essa semana, dado aqui essa reversão que foi apresentada, tá? Só vai enfraquecer aí essa probabilidade se gerar novo topo aqui e ficar enrolado aí em cima da média, tá? E vai anular se voltar para baixo dos 125 dólares. Então, enfraquecer é gerar um novo sinal de topo por aqui e anular seria voltar para baixo desse fundo, tá? Mas segue ainda no viés mais positivo aqui o minério de ferro. Agora vamos lá, falando aqui da Petro. Falando aqui da Petro, na última semana, a Petrobras, deixa eu ver só a questão da ajuste aí. A Petrobras apresentou aí queda de 3,33%. Então, veio, corrigiu, gerou sinal de alta, não conseguiu dar sequência, não voltou para cima dos R$ 35 ali, para cima dos 35,89, isso. Corrigiu, veio, testou a média mais uma vez. Agora pode até tentar esboçar em um novo sinalzinho de alta, tá? Ainda não gerou sinal negativo ali pelo gráfico mensal, então segue dentro do movimento de alta. No diário, como estamos? Basicamente aí com uma tendência mais indefinida, tá? A gente tem aqui dois topos descendentes com dois fundos ascendentes. A gente pode tanto ver aí a Petro respeitando a média móvel, quanto respeitando essa linha aqui da indefinição. Tá? Pode vir aqui, testar mais uma vez, gerar novo sinal negativo, voltar aqui e ficar um pouquinho mais travado aí. Isso pode acontecer, tá? Eu comentei ali na análise de fechamento de quinta-feira que eu não compraria aqui, apesar de ser um sinal de alta que abria a possibilidade de compra com stop abaixo desse fundo, eu caí que não compraria aí, eu preferi ficar de fora aqui nessa compra, tá? Entre as médias, o mensal já um pouco esticado, o semanal um pouco bagunçado ali, então eu caí que preferiria ficar de fora, ainda mais aqui o diário, como eu mencionei, dentro dessa tendência mais indefinida. Então, onde eu olharia aí para uma possível compra? Ou um sinal de alta acima da média do diário aqui de 13 períodos, que seria acima dos R$ 35, ou preferencialmente acima dessa região dos 35,90, que não conseguiu ganhar ainda, tá? Um desses dois sinais de alta aqui abririam aí essa possibilidade de tentar arriscar algo na ponta compradora. Mas aqui onde se encontra nesse momento, eu ficaria de fora. Inclusive, a média é uma resistência nos 34,65, depois dos 35,90, aí 36,53 e a máxima da Petro, tá? Esses são níveis de resistência relevantes. Aqui continua como suporte, testou e segurou na média do semanal nos 33,60, depois tem esse fundo um pouquinho mais abaixo nos 32,97 e aí depois
tem um fechamento de gap de corpo aqui nos 32, 33, tá? Então vamos ficar de olho aí, a Petro pode ficar um pouquinho mais travada assim aqui no curtíssimo prazo, tá? Pode ficar um pouquinho mais aí travada, até por isso aí eu prefiro ficar de fora. Não compraria nem venderia Petro neste momento, tá? Falando da Vale agora. A Vale, na última semana, apresentou queda de 3,22%, então já tinha apresentado um sinal de correção, apesar de ter fechado no positivo. Aí essa semana deu continuidade na correção, não perdeu mínima, mas olha, perdeu mínima na verdade, né? 7,216, perdeu mínima. Então são 3 máximas descendentes, 3 mínimas descendentes, então sim, estamos dentro de um processo de correção aqui, mas uma correção fraca, né? Quando a gente olha para o diário, olha só, com muita dificuldade para cair aqui, não consegue realmente aí acelerar o movimento para testar a região de R$ 70, tá? Então, pode sim aí, opa, semanal aqui, apresentar aqui alguma semana mais relevante essa semana, tá? A gente pode ter algo mais, um pouquinho mais forte aí, tentando dar continuidade na reversão que foi apresentada anteriormente. Isso pode acontecer. E aí, como, como seria interessante a gente ficar, qual seria, né, a possibilidade para a gente ficar atento pelo gráfico diário? Voltar para cima da máxima deste candle de baixo, voltar para cima dos R$ 73,92. Na minha avaliação, esse é um nível de preço aí que precisa ser retomado, tá? Para que o viés positivo seja retomado aqui no curto prazo também, tá? Enquanto não voltar para cima dessa máxima, eu fico de fora do papel, tá? Ah, Kaique, mas gerou sinal de alta aqui, ó. Ou aqui, pior ainda se gerar aqui, tá? Mas gerou aqui, ou ficou em cima da média aqui, ó. E aí gerou sinal de alta. Enquanto não superar essa máxima aqui, eu não compro a Vale no curto prazo, tá? Precisa voltar para cima desse nível de preço. Mas por que, Kaique? Porque foi esse candle o responsável por perder 2 fundos de uma única vez. Ele gerou esse fundo aqui, perdeu, e perdeu esse outro fundo aqui também. Ah, mas não confirmou o fechamento abaixo. Não, mas perdeu as mínimas aí, tá? Então, basicamente, esse cara foi o responsável por acionar stops que estavam aí abaixo desses fundos. Tá? Então, para mim, precisa voltar para cima do 7392 para retomar esse viés positivo na Vale no curto prazo, tá bom? Então eu aguardaria um pouquinho, apesar dessa expectativa aí, olhando pelo gráfico semanal, eu aguardaria um pouquinho pelo gráfico diário. Agora falando do setor financeiro, pessoal, na última semana alta de 0,74%, chegou a cair ali na semana 1,28, mas conseguiu fechar no positivo e tá querendo dar sequência no movimento. Tá querendo vir buscar o primeiro alvo nos 13.264 pontos. Tá? Quando a gente olha para o gráfico diário, também, olha só, basicamente aí corrige muito fraquinho e já quer dar sequência. Pode ficar igual o Ibov, vai lá e depois volta aqui de novo para depois ir? Pode, tá? Mas está corrigindo de forma ascendente aí. Esses candles presos aqui no meio do caminho são as correções aí no intraday, tá? Então tá corrigindo muito fraco, porque tem bastante força compradora sendo apresentada aqui. Enquanto tem gente tentando realizar o lucro aí, tentando não, né? Realizando o lucro, tem gente entrando, falando, não, eu vou tomar mais, eu vou comprar mais, eu vou comprar mais. Tem gente entrando, tá? Então, segue aí mais positivo. Se a gente olhar para o gráfico mensal, olha só, teve uma baita barra compradora, fechando acima de todos os topos anteriores aqui, menos desse, né, claro, mas fechando acima de todos os topos anteriores de forma bem relevante, e a expectativa é boa de continuidade deste movimento, até pelo gráfico mensal. Então, assim, se está corrigindo fraco e está dando sequência no movimento, vamos ficar atentos aí, então, na ponta compradora. É claro que tentar encaixar da melhor forma possível aí o seu risco-retorno dentro desses bancos aí, tá? Então, poxa, aqui cabe um risco, corrigiu suficientemente, o suficiente dentro da minha avaliação, e aí eu digo a avaliação de vocês, tá? Mas ficar atento aí, tá? Eu não assisti acho que o Dalton ainda nem disponibilizou, na verdade, mas oportunidades da semana, mas se tiver algum de banco ali, dá para ficar atento sim na ponta compradora, tá? Falando do IMAT agora. O IMAT, terceira semana de correção, bem semelhante ao Vale, mas já são, olha só, 3 semanas dentro do movimento de alta contra 3 de correção. Então é possível que a gente tenha alguma tentativa aí de movimento de alta a partir de agora, tá? Gráfico diário aqui.
Veio, corrigiu, ameaçou um fundo, reverteu esse fundo, tentou de novo, não conseguiu, e agora na sexta-feira finalizou aqui de forma um pouquinho mais forte. Se voltar para cima da média, confirmar fechamento de forma relevante, é possível que a gente tenha essa retomada sendo apresentada. Ah, mas nem testou a média do semanal, Kaique. Pois é, não testou mesmo. Mas no semanal lá bateu no tempo aí a correção, tá bom? No diário ele vai acabar contando ali o dojizinho do semanal, então não vai bater aqui, ó, oscilação 12 contra 17, tá? E o que eu quero dizer seria isso aqui, o diário está contando esse cara, tá? Eu não contei ele aqui pelo gráfico semanal, contei só esses 3 canos de força. Mas a expectativa é boa aqui, tá? Então até, em linha do que eu mencionei ali sobre a Vale, por exemplo, que tem um peso relevante dentro desse índice, se voltar para cima daquele nível de preço, e der sequência de movimento, é possível que a Vale aí puxe também o IMAT para cima, tá? Então dá para ficar atento aí no IMAT essa semana. Energia, queda de 0,37% na última semana. Foram 3 semanas positivas, 3 basicamente de lado aqui, se mantendo acima desse fechamento de topo anterior, ali nos 88.780 pontos, e tentando ainda caminhar para a região dos 91.000 a 92.000 pontos. O gráfico diário, o que, que a gente teve aqui? Teve uma sinalização de fundo sendo apresentada, começou forte aqui, foram 2 candles um pouquinho mais fortes, ameaçou corrigir, devolveu, foi, voltou, não conseguiu romper esse topinho aqui, tá? Mas ainda está assim com viés positivo de poder romper essa região dos 91.000 pontos, enquanto não perder aqui esse fundo. Então fiquem atentos. Os ativos do setor de energia também podem dar sequência nesse movimento de alta, enquanto não perderem aí os seus fundos ascendentes, tá? Então fiquem atentos aos ativos que estão na tendência de alta, com topos e fundos ascendentes próximos do sinal de fundo ou que gerou em 1 ou 2 candles aí, ainda pode dar sequência nesse movimento de alta. Eles tendem a apresentar algo aí, de forma relevante também, quando a gente olha para o gráfico semanal, tá caminhando sim para buscar esse outro topo. Índice do setor imobiliário, tivemos uma correção na última semana, fechou aí com leve queda de 0,34%, chegou a cair aqui 2,5%, mas fechou muito bem, com a expectativa boa de continuidade deste movimento. Lembrando aí que no diário eu projetei essa correção aqui para cima, tá? Enquanto não perder esse fundo, esse pivô de alta ainda está ativo, então podendo aí buscar a região dos 987 pontos, tá? Então, eu ficaria bastante atento aí ao índice do setor imobiliário. Inclusive, a gente está com uma posição em aberto lá dentro do aplicativo DV Invest em um ativo desse setor, tá? Então, a nossa expectativa é boa para a continuidade deste movimento aqui nas próximas sessões. Eu diria que este estaria no meu top 1 aí, inicialmente aqui falando de todos os setores, o índice do setor de imobiliários estaria aí no meu top 1. E como aqui, na última semana apresentando queda de 0,43, chegou num nível importante de preço, pessoal. Chegou lá na média do mensal, olha só. Tá? Bateu lá na média do mensal. Ah, mas gerou um fundo duplo aí, Kaique. Bom, gerou 2 fundos no mesmo nível de preço, mas para confirmar o fundo duplo, precisa voltar para cima dos 3.321 pontos. Precisa voltar para cima dessa máxima. Vou deixar a tela aqui, ó. Precisa voltar para cima dessa região para falar que é um fundo duplo. Olhando aqui para o gráfico semanal, deu sequência de movimento de baixa, tá forte sim essa recuperação, mas pode apresentar aqui alguma correçãozinha para depois da sequência do movimento. Então fiquem atentos aí, tá? Ao índice do setor de consumo. Se não começar forte aqui o movimento, tá? Se não começar já confirmando o fechamento acima, o que pode acontecer? Vem forte no início da sessão, mas acaba devolvendo e fecha aqui embaixo. Seria falso rompimento. Tá? Então, se não começar forte, começar fraco dessa forma aqui, é possível sim, então, que a gente tenha esse movimento de baixo que eu mencionei. Tá? Então, fiquem atentos, vai ser no detalhe aqui o setor de consumo, na minha opinião. Confirmou um primeiro fechamento forte aí na semana, então pode sim aumentar a possibilidade de dar sequência desse movimento. Pelo diário tem uma outra região de resistência importante também, nos 3.085 pontos. Também vou colocar aqui uma linha ali, pronto, que é essa região aí, tá? Também pode ser testada e segurar um pouquinho aí, tá? Então precisa mesmo começar forte aqui a semana, tá? Se não começar forte, não confirmar um fechamento forte lá no finalzinho do pregão, a chance de poder vir aqui para baixo é maior, tá? Então tomem cuidado. Então assim, qual seria meu top pick, né? Eu iria aí de setor imobiliário, seguido do setor de energia, seguido do financeiro, e mate e por fim o e-com, tá? Essas seriam as minhas escolhas aí
para essa semana, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí vocês de alguma forma. Não esqueçam do joinha, sempre ajuda aqui, mesmo sendo só para membros esse vídeo. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu ficaria aí muito contente de poder tirar sua dúvida, tá? Seja escrevendo aí para você ou de repente respondendo numa sala ao vivo, tá bom? Lembrando, esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação em cima de algum ativo específico, é a leitura aí do que a gente pode esperar de cada setor, dos índices e onde a gente pode focar um pouquinho mais, é claro, tá? Mas recomendação em si não tem nenhuma aqui neste vídeo específico, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela atenção. Desejo aí uma excelente semana, bom restinho de domingo para vocês e a gente se vê amanhã na sala ao vivo. Um abraço.